Estão na paz do Senhor, meus irmãos? Glória a Deus. Tem lenha para queimar aí? Tem? Aleluia. Vocês são crentes mesmo. Gente, quero agradecer ao Senhor pela vida do Kleber e Meire, esse casal maravilhoso que vieram aqui nos abençoar com louvor. Estava falando, né, Rafaela? Poderia ser a gente, mas tu não canta. Então a gente não pode fazer esse dueto. Deixa com eles mesmo, né? Amém. Meus amigos, nós estamos no segundo episódio de uma temporada aí, de uma série de mensagens sobre o Espírito Santo. E hoje seria o nosso pastor Vinícius que estaria aqui ministrando, mas ele tinha uma agenda no aniversário da igreja lá de Nova Iguaçu, então ele está ministrando lá. E aí semana que vem, se for da vontade de Deus, ele vai estar aqui. Se não for, sou eu. Se não for, Deus fez a mula falar, né? Então, em nome de Jesus, vai ter gente aqui pregando o evangelho até que Jesus volte, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos meditar um pouco sobre o Espírito Santo, mas de uma maneira mais específica sobre a revelação do Espírito Santo. Não sei se você já viu alguns memes, algumas tiradas, algumas histórias assim de pessoas que trazem informações para a gente, e é aquela hashtag informação inútil, né? Não muda nada na nossa vida. As pessoas contam uma coisa, mas o que isso aí tem a ver? Nada com nada. Mas tem algumas pessoas que contam histórias, algumas verdades, que elas mudam o nosso presente e tem a possibilidade até de mudar o nosso futuro. Por exemplo, nós temos aqui na igreja um casal de irmãos que eles são economistas. E numa conversa com eles, eles falaram, olha, Alfredo, pelo estudo, a ciência da economia, a gente já consegue ter um parâmetro geral, global, para uns 5 anos para frente. Então, daqui a 5 anos provavelmente vai acontecer isso. É revelação? Não, é ciência. Mas é uma informação que o irmão passa para a gente que muda o nosso presente. Se você não estava pensando em separar um dinheiro, você começa a separar um dinheiro, porque você tem uma expectativa A, B ou C a partir da notícia que a pessoa te contou. Muda o teu presente e muda o teu futuro também. Se, por exemplo, um cenário de recessão e você tem um sonho de viajar para a Disney, você fala, não, deixa esse sonho um pouco mais para frente, porque, enfim, está vindo uma recessão aí, eu vou fazer aqui meu pezinho de meia, para eu continuar comendo aqui minha carne moída, meu purê de batata, e enfim. Então existem notícias que elas não mudam nada. Existem outras que mudam o nosso presente e o nosso futuro. Mas apenas uma, ou melhor, apenas uma pessoa que é capaz de nos trazer notícias que mudam o presente, que mudam o futuro e tem a capacidade de mudar o passado. É o Espírito Santo de Deus. Apenas o Espírito Santo de Deus tem esse poder. E hoje, apesar de parecer num primeiro momento, poxa, uma revelação do Espírito é capaz de mudar o meu passado? Sim, é capaz. É capaz de trazer um novo sentido ao seu passado. Mas que revelação é essa? Bem, nós não vamos estudar as revelações, porque o Espírito Santo de Deus pode nos revelar muita coisa. Mas hoje nós vamos estudar, talvez, o que eu creio que é a principal revelação. A mais importante. A principal revelação do Espírito Santo é sobre o Messias. Apenas o Espírito Santo, graças ao Espírito Santo, as pessoas, a igreja, têm o discernimento de que Jesus é o Messias. Que Jesus é o Salvador. Que Jesus é o Cristo. João Batista, ele esperava, ele tinha essa expectativa e não era uma expectativa passiva, não. Ele não estava sentado esperando o Messias. João Batista, ele estava anunciando, ou melhor, ele estava pregando sobre o arrependimento, ele estava preparando o terreno para que o Messias viesse. E quando Jesus apareceu, João Batista batiza a Jesus,
o Espírito Santo de Deus, através da pomba, se manifesta e revela para João e para todo mundo que aquele Jesus, ele não é um simples Jesus, porque Jesus por Jesus tem um monte por aí. Mas aquele Jesus era o Cristo, era o Messias, era o Salvador. E é essa revelação, e é isso que o Espírito Santo de Deus tem feito até hoje. Você pode ser um excelente professor, ter uma didática maravilhosa, mas você não tem a capacidade de convencer alguém que Jesus é Cristo. Você pode ser um excelente palestrante, ter uma oratória de convencer que Jesus é o Cristo. Você pode falar alto, falar grosso, falar fino, desenhar muito bem, enfim, você pode até dar pirueta. Mas nós não temos a condição de revelar para alguém que Jesus é o Messias. Apenas o Espírito Santo tem esse poder. E não é uma simples revelação. Quando foi revelado a nós, e talvez hoje o Espírito Santo de Deus está te revelando que Jesus é o Messias, é uma revelação que traz muitos desdobramentos. Através de Cristo, o nosso presente e o nosso futuro ganham novas perspectivas. E somente através de Cristo, através da revelação do Espírito Santo de Deus, que Jesus é o Messias, que o nosso passado ganha novas cores. E hoje, nós vamos meditar sobre essa revelação do Espírito Santo, os seus desdobramentos, a mudança de perspectiva e a mudança de cores do nosso passado. Eu quero te fazer um convite, abra a sua Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 8. Se você veio ao Biuan, você está familiarizado com essa palavra. Deus quer falar de novo com você através dessa palavra. Se você não foi ao Biuan e tem de 18 a 35 anos, seu miserável, era para você estar lá. Esteja no próximo. E já deixa, enquanto você está achando aí a sua Romanos capítulo 8, versículo 14, deixa eu fazer um anúncio rápido. Nesse final de semana, a nossa igreja vai estar numa conferência de missões. E nós estaremos lá, não vai ter culto Biuan, a juventude vai estar lá. Eu estou direcionando todos os líderes para estar lá, e se você quiser também esteja. Vamos receber o pastor Joel Kominski, pastor Elias Dantas, nosso pastor Josué Valando estará lá também. Som. E mais alguns outros ministros que eu não vou chutar porque eu posso errar, eu vou falar que ele vai estar e não vai estar, imagina. Então, nós teremos essa conferência de missões. Se você quiser se preparar para a missão, esteja lá. É gratuita. Dia 10, 11 e 12. Se você quiser mais informação, vai lá no Instagram da nossa igreja sede. Vão ter lá todas as informações direitinhas. E é por isso que o nosso Biuano vai acontecer aqui. Nós estaremos lá. Mas, vamos... Versículo 14. A minha versão é NVI. E assim diz a palavra do Senhor. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Que Deus abençoe a exposição da sua palavra. A primeira revelação, o primeiro desdobramento, a partir da revelação do Espírito de Deus, de que Jesus é o Messias, é que nós temos um novo Pai. No versículo 14 diz
porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa é uma declaração doutrinária de Paulo que ela é muito rica. É uma declaração que nos assegura de que todos aqueles que antes eram escravos do pecado, mas agora, por serem regenerados pelo Espírito, eles têm um novo Pai. A regeneração através do Espírito, às vezes, pode ser um pouco difícil de entender. Nicodemos, que era um grande sábio, não pôde compreender logo de primeira. Porque Cristo disse para ele, é necessário que nasça novamente. Aquele que nasceu na carne é carne, mas aquele que nasceu do Espírito é Espírito. Nascer do Espírito. Todos aqueles que nasceram de alguma forma, ou melhor, só existe uma forma de nascer, você tem um pai. Pastor, eu não conheço o meu pai, mas você tem um pai. Pastor, eu não vivo com meu pai, mas você tem um pai. Se você nasceu, você tem um pai. E agora? Nós cremos, nós nascemos de novo, então nós temos um novo pai. A compreensão de um novo nascimento também nos traz a consequência óbvia, que é de que nós temos um novo pai. E isso, junto com o nascer de novo, que nós temos ali em 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Então, junto com um novo nascimento, há uma nova paternidade, mas não para por aí, tem coisas novas junto com isso. De repente você lembra, em Lucas capítulo 15, a história, o relato do filho pródigo. E quando o filho pródigo volta ao pai e diz, assim diz a palavra, mas o pai disse aos servos, depressa, tragam uma roupa, a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e as sandálias em seus pés. Então, quando nós voltamos para o colo do Pai, quando nós compreendemos que Jesus é o nosso Pai, e isso só é possível pela revelação do Espírito, nós temos um novo Pai. E junto com essa nova paternidade, nós recebemos vestes novas. Nós estávamos sujos pelo pecado. E quando Cristo olha para nós e diz, ei, esse é o meu filho, não, filho, agora eu vou te dar vestes novas. Eu lavei com o meu sangue. Essas vestes são novas. E Jesus nos santifica. Além das vestes novas, ele nos dá uma nova aliança. Uma aliança que ele tentou construir, mas dependia do homem. Então ele chama para si mesmo a responsabilidade. Essa aliança será firmada sobre mim, sobre o meu sacrifício, a minha ressurreição. E quando nós reconhecemos que precisamos nascer de novo, como Cristo nasceu, venceu a morte e nasceu de novo, ele nos dá uma nova aliança, que representa a aliança com ele, uma aliança que nos justifica, uma aliança que nos salva. Então, simplesmente através da revelação do Espírito Santo de Deus, que Jesus é o Messias, você ganha um novo Pai, você ganha novas vestes, você ganha nova aliança e você ganha nova sandália. Nós cremos na santificação. Nós cremos na santificação. E pela graça, nós recebemos novas vestes. Nós cremos na nova aliança, que também foi recebida pela graça. Mas a pergunta agora é, você já calçou as sandálias? Você ganhou novas sandálias? Você calçou elas? A preocupação do pai do filho pródigo de correr em direção a ele e entregar sandálias para ele, é porque ele está vindo descalço, sujo. E quem anda descalço é escravo. Não tem pai. Quem anda descalço não tem família, não tem identidade. E o Espírito Santo de Deus, através dessa revelação de que Jesus é o Messias,
Nós recebemos novas sandálias, mas será que você calçou? Você vê Cristo como seu Pai? Você vê Deus como seu Pai? Você recebeu a restauração da dignidade que Jesus te deu? Você recebeu essa nova paternidade dada por Cristo? Porque às vezes quando nós olhamos para Jesus, ou nós falamos sobre Deus, fica algo muito distante, mas Ele não é distante, Ele é seu Pai. Calce as sandálias, Ele é seu Pai. E essa revelação de paternidade tem que mudar o nosso comportamento. Imagina, você está aqui sentado do lado de alguém, do nada você descobre que aquela pessoa é teu pai. Muda tudo. Não sei se você já viu uma série chamada This Is Us. Quem já viu diz amém. Quem não viu, não veja. Porque eu vou te dar um spoiler agora que vai acabar com a tua graça. Mas eu preciso te dar esse spoiler. Senão eu preciso disso, tá? Nessa série, existe um momento que um rapaz lá, ele descobre que ele é adotado. Ele descobre que ele tem um novo pai. E, meus amigos, não tem como você descobrir que você tem um novo pai, isso não mudar a tua vida. Isso muda tudo. Muda a tua perspectiva, muda o teu olhar para o redor, muda o teu passado, porque você começa a olhar para o passado na série, ele começa a olhar para os pais dele, e algumas coisas, obviamente, ele já sabia, mas ele lembra quando ele era criança, e ele olhava para si e falou, eu sou negro, meus pais são brancos. Agora eu estou entendendo o porquê que os meus irmãos me tratavam assim, porque eu sou adotado, eu tenho um outro pai. Agora eu estou entendendo porque que lá atrás, quando eu andava com os meus pais pelo shopping, pela cidade, ia fazer compras, eu ia ao médico, as pessoas me olhavam diferente, porque na realidade, eu tenho um outro pai. Então aquela revelação traz para ele o discernimento, o entendimento, de que até o passado dele mudou. Não, agora tudo faz sentido. Eu depositava sobre esse pai aqui algumas expectativas que ele não poderia atender, porque ele não é o meu pai de sangue. Já está feito. Tirando o Michael Jackson, nasceu branco é branco, nasceu preto é preto. Então, se eu tenho a expectativa, eu sou negão, eu descubro que eu tenho um outro pai, e meu pai dentro da minha casa é branco, eu posso depositar a expectativa dele ficar negro, ele não vai ficar. Eu posso depositar expectativa sobre ele de perfeição, ele não vai ser. Eu posso depositar expectativa sobre ele, sobre entendimento, sobre coisas que somente o branco, o negro, o índio passa, ele não vai compreender. E talvez isso esteja atrapalhando você com o teu relacionamento com o Pai que é Deus. Porque durante toda a sua vida depositamos expectativas sobre o Pai errado. O teu pai terreno erra com você, e se errou e continua errando, ele vai continuar até o final, até morrer, ele vai errar contigo. O teu pai que não foi teu pai, que te abandonou, que não te reconheceu, tudo bem, depositamos sobre ele, tudo bem, lógico que não, mas o perfeito, o que não erra, não é ele. É o Pai revelado através do Espírito. Então, junto com essa compreensão, advinda dessa revelação, nós precisamos já ajustar algumas coisas. E com muito amor, com muito carinho. Se você, filho, se você, filha, você teve um pai maravilhoso, cuidou de você, financiou teus sonhos, te sustentou com amor, com carinho, supriu as suas expectativas emocionais, cuidou da sua casa. Se você tem o seu pai como o cara, deixa eu te falar algo. Existe um pai infinitamente melhor do que ele. Você só precisa calçar as sandálias. Se você tem um histórico ruim, um pai que não foi pai, um homem que talvez você nem conheça, um homem que talvez não seja referência de nada para você, deixa eu te contar algo. Existe um pai perfeito, que pode ser a sua referência, que quer cuidar de você,
que quer restaurar a sua dignidade, que quer de fato te dar um nome. Ei, existe um pai que escolheu ser seu pai. Existe um pai que deseja cuidar de você. Existe um pai que morreu para que você tivesse vida. Nós temos um novo pai. Precisamos calçar as sandálias. Precisamos depositar essa expectativa de paternidade perfeita em Jesus. Ele é o nosso pai. Ele é a nossa referência. Ele é o nosso Salvador. Jesus, Ele é o nosso pai. E é o pai perfeito. E somente Ele é perfeito. O que mais o Espírito nos revela? Romanos 8, versículo 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito Santo de Deus nos revela que nós somos filhos. Há quanto tempo que você não se comporta como filho? Nós somos filhos. E esse versículo deixa claro uma distância muito grande entre o espírito de escravidão e o espírito de adoção. A escravidão bíblica, ela não é uma escravidão do mesmo formato que nós aprendemos nas nossas escolas, sobre a história do Brasil, as capitanias hereditárias, os navios negreiros. Não. A escravidão bíblica, ela não é baseada em etnia ou classe social. A escravidão bíblica é quase que um contrato de trabalho. Não estou dizendo que você é escravo porque você trabalha, mas é quase que um contrato de trabalho. Era escravo naquela época aquele que tinha uma dívida. E se ele tinha uma dívida e ele não poderia pagar por aquela dívida, ele compensava com trabalho. Olha, eu te devo, por conta, enfim, de diversas maneiras, de alimentação, de construção, de proteção, enfim, mas eu não consigo te pagar. Então, eu vou me tornar o seu escravo. Eu vou trabalhar para você. Vou trabalhar para você. E existia a possibilidade de ainda trabalhar pouco. Que se fosse alguns anos antes do ano do jubileu, que as dívidas eram perdoadas, o cara nem trabalhava muito. E existiam também, e há até hoje, você lê no Antigo Testamento, regras, leis, que protegiam o escravo dos seus direitos, daquilo que poderia ser feito e do que não poderia ser feito. Então a escravidão bíblica, ela não é igual à escravidão que nós aprendemos nos nossos livros de história. A escravidão bíblica é para compensar um prejuízo, compensar uma dívida. Mas a relação que Deus estabeleceu conosco pelo seu Espírito não é de dívida, é de filiação. Precisamos tomar muito cuidado para não nos relacionarmos com Cristo como se nós fôssemos um escravo. Mas, pastor, eu não me comporto como escravo, não, pastor. Será mesmo? Olha, Deus foi tão bom comigo, mas tão bom comigo, que eu tenho que servir a igreja. Ele foi tão bom que não tem como, eu tenho que servir a igreja, eu preciso compensar essa bondade de Deus pela minha vida. Pastor, estou vivendo tanto milagre, mas tanto milagre, que não é possível. Para compensar isso, pastor, eu tenho que abrir a minha casa para ter uma célula aqui dentro.
Ah, pastor, depois que eu conheci a igreja, conheci Jesus, eu entendi que ele morreu na cruz e eu preciso agora assumir o meu ministério, eu vou para a rua, eu vou pregar o evangelho, porque agora eu preciso compensar esse sacrifício de Cristo na cruz, eu tenho que ir lá, é uma dívida que eu tenho com ele. Pastor, olha o que Deus fez por mim. Olha isso tudo que Deus fez. Uma nova aliança, novas vestes, uma nova família. Pastor, eu preciso... eu vou liderar uma célula, pastor. Eu vou liderar. É o mínimo que eu posso fazer. Eu tenho que liderar. Nós corremos o risco que, sem perceber, todas as ações nossas começam com uma pergunta no nosso coração. O que eu tenho que fazer para compensar? Eu tenho que servir para compensar. Eu tenho que ofertar para compensar. Eu tenho que ceder espaço, minha casa, para compensar. Eu vou viver o chamado. Eu vou ler a Bíblia, pastor. Eu preciso compensar. Eu vou jejuar, eu vou orar. Mas, irmão, isso não é um espírito de filho, isso não vem do espírito de adoção. Isso é espírito de escravidão. A adoção é diferente. A adoção, na época romana, a adoção, ele era quase que era um ato jurídico. Os adotados, eles tinham um novo nome, eles tinham uma nova linhagem, eles tinham uma nova identidade. E uma vez adotado, para sempre adotado. Então a adoção é uma segurança, não é um status. A adoção não faz do Pai, não faz de Deus um credor. A compreensão da adoção transforma o entendimento de que Ele é o meu credor, para Ele é o meu Pai. Transforma o entendimento ao olharmos para o espelho e falarmos de nós mesmos. Ah, eu devo ao Senhor. Não, nós não devemos, nós somos filhos. Filhos. Nós fazemos porque nós somos filhos. Nós fazemos porque nós amamos. Não é para compensar nada. Até porque, meu amado, tu vai trabalhar para caramba, tu não vai compensar o que Jesus fez por você. Precisamos compreender que a igreja de Cristo é a nossa família. Não é aqui um sítio cheio de escravos que baixam as suas cabeças sem compreensão e servem a vida inteira porque devem. Não, é uma reunião de filhos que estão aqui porque confiam no Senhor, que vivem como família, porque foram libertos. Você vive igreja com confiança e liberdade? Porque se vivemos igreja com confiança e liberdade, entre nós não há barreiras, não há muros. Podemos tratar qualquer assunto. Se nós vivemos igreja como família, eu não sei na tua família, mas na minha família, Natal é com eles. De repente na sua família tem outras tradições, mas Natal é com eles. Aniversário. O aniversário da minha avó. Meu Deus do céu, tinha que estar todo mundo. Não, mas é porque não sei quem está em Nova York, estou nem aí, volta. Tem que estar todo mundo, tem que estar com cara feliz e com todas as crianças lá. Tem que estar todos os netos brincando de se esconder debaixo da saia da avó. Na minha casa, minha família era assim. Almoços em família. Tem que estar todo mundo sentadinho ali. Na minha família a gente não podia, até hoje eu não sento. A gente não pode sentar sem camisa na mesa. E você vai por quê? Porque você valoriza aqueles encontros. A sua família está reunida, você sabe lá qual vai ser a última vez, ou se você vai ter uma outra oportunidade de reunir todo mundo. Você está em família, você não vai porque você deve, você vai porque você ama. Será que você trata a sua igreja dessa forma? Os cultos é um encontro da família.
O culto é o encontro da família. Eu vou ao culto porque eu tenho que ir, porque senão meu líder, meu pastor, você não deve nada a ninguém, você tem que estar aqui porque você ama a tua célula. Meu Deus, líder de célula, vocês são os heróis, porque a gente coloca lá no grupo a lista, o lanche, convite, hambúrguer, cachorro quente, você vira de cabeça para baixo para as pessoas estarem unidas. Mas algumas pessoas vão porque acreditam que devem alguma coisa e tem que estar lá. É a visão da minha igreja, eu vou estar. Não, você vai estar lá porque célula é reunião da família. Você ama estar ali, você valoriza aquele momento. Você não é escravo, você é filho. Quem tem irmão mais velho ou mais novo aqui, levanta a mão para mim, por gentileza. Fica com a sua mão levantada. Agora levanta a outra mão. Quem já brigou com seu irmão ou com a sua irmã alguma vez na sua vida? É unânime. Glória a Deus. Nós somos batistas mesmo, né? Aprendemos a levantar esse negócio de mão. É isso mesmo. Mas está ali, ó. Kézia e Caleb. Um apanha, outro bate, mas é irmão. Não. Gente, eu sou mais novo de uma família de 4 filhos. Cláudio, Marcelo, Vanessa e Alfredo. Eu tive mais contato com a Vanessa, que ela é menos tempo de distância entre nós. Aí a minha família, nós viajávamos muito para Paraty. Aí assim, né? A minha irmã, detentora do poder, não sei quem deu aquele poder para ela dividia o banco de trás do carro, lado A e lado B. O meu lado, Alfredo, quando eu aprendi a escrever, eu falei, não, é B, porque é sujo. Por quê? Biscoito de polvilho, eu sujava tudo. Dava um traquinas para o Alfredinho, comia tudo. E ficava tudo sujo mesmo. E meu irmão morava em Campo Grande, ia para Paraty, passava ali em Muriqui para comer um pastel. Aí quando voltava para o carro, ai de mim se eu sentasse do lado da Vanessa e pedisse para ela sentar do meu. Ela me arrebentava. E eu voltava para o meu cantinho quietinho. Mas até hoje eu falo com a Vanessa, gente. Até hoje eu sou padrinho do filho dela, tu acredita? Minha irmã me liga, Alfredo, eu preciso disso. Alfredo está precisando de alguma coisa. Gente, é um amor danado entre eu e minha irmã. Sabe por que é isso? Porque é família. Será que nós somos assim com a igreja? Será que nós somos assim? Não, eu vou virar o meu nariz porque aquele irmão fez isso, aquilo, outro. Não, eu não vou falar mais com ele porque ele pisou no meu pé. Eu que tenho vontade de chutar a tua cabeça, miserável. Nós somos família. Nós não podemos deixar que entre nós seja gerado esse espírito de divisão. O que tem que morar no nosso coração é compaixão. O irmão errou, perdoa o irmão e acabou. Você pode talvez nunca mais querer construir com ele, mas você vai perdoar, você vai. Porque caso contrário, meu querido, volta tudo, pega a tua oferta e volta para casa, porque você não tem nem que ofertar. Você está brigado com seu irmão. Família tem compaixão. E outra, tu deixa falar mal da tua mãe, do teu pai, os outros aí na rua? Não deixa, né? Até quem não sabe brigar, briga. O gago não para de gaguejar, fala na hora, até xinga. Tu vira um leão. As mães aqui, deixa falar mal dos seus filhos? Tem filho ali que está na barriga que se falar mal, a grávida vira uma leoa, pula em cima de tu e tu se arrebenta. E depois não vem falar comigo não. Foi tu que se arranjou isso aí. Nós protegemos e defendemos a nossa família. Será que fazemos a mesma coisa com a nossa igreja? Será que protegemos e defendemos a nossa igreja? Será que protegemos e defendemos os nossos irmãos? Se não fazemos isso, é porque nós não entendemos o espírito de adoção. Nós não entendemos que Deus é o nosso Pai. Nós não entendemos que nós somos família. Nós não entendemos o que é uma adoção espiritual. Você, tudo bem, você não nasceu na mesma família que o irmão, mas todos nós somos regenerados pelo Espírito. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. Todos nós estamos da mesma família. E quando o Pai voltar, vai todo mundo junto voltar para casa. E precisamos compreender isso. Precisamos viver como igreja, baseado nessa identidade de filho. Desenvolvendo confiança, intimidade.
entre nós e com o Pai. Ao falarmos de Deus, não vamos falar sobre o Deus que é Pai. Vamos falar sobre o Pai, que é o nosso Deus. Nosso Paizinho, o Abba Pai. Vamos viver como aqueles que de fato compreenderam e vestiram as sandálias ou calçaram as sandálias. Não errei o português. Vamos viver como aqueles que não obedecem porque devem. Obedecem porque amam. Obedecem porque reconhecem. Obedecem porque é de dentro para fora. Deus pede, a gente não consegue não fazer. Deus chama, a gente não tem como não ir. Deus convida, o não vem à cabeça. Porque a gente deve? Não é por dever. É porque a gente ama. Se o amor der espaço para dívida, o que governa o teu coração ou o meu coração não é o espírito de adoção, é o espírito de escravidão. E meu amado, eu sei, nós sabemos, Deus fez pela graça, nós não merecíamos, mas Ele escolheu se relacionar conosco, não pelo que nós devemos, mas sim por quem Ele é, porque Ele nos ama e nós aprendemos a amá-lo a cada dia. E por último, o último desdobramento, que vem da revelação do Espírito Santo de Deus, de que Jesus é o nosso Pai, que nos é revelado a pedagogia do Pai. Versículo 17. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. A pedagogia de Deus, ela é implementada para formar seus filhos. Todo pai ensina o seu filho. Todo pai tem um método para ensinar o seu filho. Uns conversam mais, outros conversam menos. Uns usam exemplos, outros falam das suas próprias vidas. Uns pais são adeptos a uma situação de choro e entregam o telefone para o filho. Outros pais não são. É a pedagogia de cada um. A importância é que toda a pedagogia do pai para o filho é para formar um filho íntegro, um filho responsável, um filho maduro. Para quando esse filho chegar numa idade mais adulta, ele vai olhar para trás e ele vai compreender o porquê daquelas correções, o porquê daquelas lições. A mágoa talvez vai se tornar uma gratidão. A frustração vai se tornar um entendimento. A obediência deixa de ser um peso e se torna um prazer. Quando o filho tem a maturidade de entender que a pedagogia do pai é para amadurecê-lo. Você lembra de quando seu pai mandava você fazer as coisas na tua casa? Na minha casa era: Vanessa, você vai lavar a louça. E o Alfredo vai guardar no armário. A minha vontade era: pai, eu não tenho altura. Mas o miserável me deu uma escada. Cena na minha casa. Alfredo, uniforme, hein? Você vai para a escola amanhã? Prepara o seu uniforme hoje. Deixa separadinho. Alfredo, já te falei, é meia branca com meia branca, meia preta com meia preta. Alfredo, pelo amor de Deus, olha esse tênis, é para durar um ano inteiro, olha o jeito que ele está. E era bronca atrás de bronca. E quando vem aquele negócio de ensinar a gente as palavrinhas mágicas? Como é que se diz? Por favor. Aí tu quer empurrar. Não. Volta aqui, como é que fala? Dá licença. Quando me davam alguma coisa, como é que você vai falar com ele, Alfredo? Obrigado. E, gente, não foi só uma vez, não, né? Foram várias vezes. Com você foi assim também? Foi, né? Você tem as suas lições. E na infância, tudo isso parece um exagero. Mas mais tarde a gente entende que eram essas lições que estavam formando o nosso caráter. Não eram imposições, eram lições. E a pedagogia de Jesus, ela também é raiz. Ela é firme para alcançar o propósito que Ele tem por nós. Primeiro,
Jesus ele nos garante algo. Se somos filhos, então somos herdeiros. Jesus ele nos garante uma herança. Esse se não é uma suspeita. É num caminho de concordância. Ó, se você é filho, você tem herança. E aí Jesus vira para nós. Você é filho, meu amado, então você tem uma herança. Jesus ele nos garante uma segurança e a identidade de filho. Ele nos ensina mais uma vez que é melhor dar do que receber. Porque herança é algo precioso. Herança não é só valor. Carrega um peso emocional. Carrega algo que é até espiritual. Todo pai deseja que o filho aproveite bem o que foi conquistado por tanto esforço. Então, herança é algo maravilhoso. E não se dá para qualquer um. Tu já viu isso? Tu já recebeu herança de alguém que você não conhece? Com certeza tu já orou para cair um dinheiro na tua conta que é herança de alguém. Mas não acontece, meu irmão. Não acontece. Herança só é entregue a filho, a quem tem muito amor. Por isso, a pedagogia de Deus começa com essa certeza. E é uma certeza inegociável. Eu sou filho, logo, eu tenho uma herança. Começa com essa segurança de que você tem uma herança. E essa insegurança, ela pode mudar o teu presente. Você fica até meio assim. Não, mas eu vou trabalhar. Eu estava com um pouco de receio de começar a empreender algo, mas eu vou fazer. Eu estava com um pouco de medo de ir para missões, mas eu vou. Eu estava com um pouco de medo de fazer um monte de coisa na minha vida, mas quer saber? Eu vou fazer, porque eu tenho uma herança. Se tu tivesse 50 milhões de herança para receber, tu ia fazer o que bem desce na sua cabeça, porque você está seguro de que tem uma herança. Você pode viver o que for, você está tranquilo que no amanhã tem uma herança. Então Deus nos garante uma herança, porém, tem um ponto que é desafiador na pedagogia do Senhor. Se com Ele sofremos, e com Ele também seremos glorificados. O sofrimento faz parte do processo de formação de filhos. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Se com Ele morremos, com Ele viveremos. 2 Coríntios 4:10. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nós. O sofrimento faz parte da pedagogia. Sofrimento não é punição, é aprendizado. Deus não quer te destruir, Deus quer te amadurecer. A dor de hoje você não entende, mas amanhã você vai agradecer. Amanhã você vai agradecer. Você lembra o momento que nós mais valorizamos a liberdade? Ultimamente? A pandemia. Ninguém podia sair de casa. E valorizamos a liberdade como nunca antes. Você sabe o momento em que você mais valoriza o dinheiro? Quando não tem? Final de mês, quando está acabando? Qualquer moedinha, você se abaixa para pegar. No início do mês? Não vou abaixar para pegar uma moeda de R$1. Mas no final, meu amigo, na escassez, tu pega. Sabe qual é o maior momento em que o cônjuge, ele valoriza a presença do seu amado? Quando ele está ausente. Meu amigo, quando a Rafaela vai fazer agenda, ou quando eu vou fazer agenda, a gente não dorme junto. Gente, eu não consigo dormir bem não. Eu faço assim com a mão assim, ó, não tem nada. Tu faz assim, ó, não tem nada, cara. E aí tu valoriza, porque não está ali. Sabe o que isso nos ensina? Que a ausência, ela revela o valor da presença. A ausência revela o valor da presença. O que isso tem a ver com o que a gente acabou de falar? A dor nos ensina a amar a cura. A escassez desperta em nós uma gratidão pela provisão. E é assim que o Senhor trabalha. Ele vai nos amadurecendo entre a tensão
o sofrer e o esperar, o chorar e o confiar. É assim que Deus vai trabalhando com a gente. E não acaba por aí. Vou ler um versículo que a gente não leu. 18. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Qual é a sua dificuldade hoje? Qual é a sua dor de hoje? O que te tira a paz hoje? Qual é o cansaço que você está tendo hoje? Meu amado, fique em paz, porque tudo que o pecado distorceu, a glória de Deus vai restaurar. Tudo. Tudo, 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 tudo. Essa é a pedagogia de Deus. O Espírito nos revela que nós somos filhos. Nos foi dada uma nova veste, uma nova aliança, uma nova sandália. O Espírito nos revela que nós somos adotados. O Senhor nos deu um novo nome, uma nova identidade. Nós fazemos parte de uma família. Nós não nos relacionamos porque devemos. Nós obedecemos porque amamos. E o Espírito nos ensina que a pedagogia de Jesus é raiz. Tem sofrimento, sim. Tem dificuldade, sim. Mas isso não é para destruir a gente. Isso é para amadurecer. Está te preparando. Está te forjando. Está construindo alicerce. Porque muito em breve nós receberemos algo que, se fôssemos receber do jeito que estamos hoje, não sustentaríamos. O Espírito Santo de Deus nos revela que o Senhor está nos preparando para um momento novo com Ele. Nos revela que nós estamos aqui hoje, vivendo as nossas vidas e talvez preocupados com muitas coisas. Mas olha, não se preocupa tanto assim não. Você tem uma herança. Vai chegar um dia que o Pai, Ele vai nos visitar novamente. Fala, filho, que luta. Filho, eu não vi a hora de voltar e te abraçar e te beijar. Eu não vi a hora de me relacionar contigo. Filho, acabou. Acabou esse sofrimento. Acabou essa dificuldade. Está reservado para você, meu filho, uma glória que, colocada diante a esses sofrimentos, não é nada. Filho, eu não estou desrespeitando a tua dor, eu estou apenas mostrando para você o quão perfeito o Pai é. Pastor, como é que eu vou para esse lugar? Pastor, como é que eu me torno filho? Pastor, como é que eu recebo esse Espírito que revela em mim que eu tenho um novo pai? Eu quero, pastor, eu vivi muitas coisas ruins com meu pai. Eu quero que isso tudo seja ressignificado. Eu quero que seja atribuído um novo sentido. Eu quero entender esse amadurecimento. Filho, eu posso estudar o quanto for de homilética. Eu posso treinar diversas pregações. Eu não consigo te convencer, mas o Senhor nos assegura que é uma oração, reconhecendo Ele como seu Senhor, como seu Salvador e como seu Pai. Esse Espírito que nós estamos falando sobre Ele vai habitar dentro de você e vai te revelar quem Deus é. Talvez vai abrir os seus olhos para coisas que você viveu lá atrás e vai dar um novo sentido, um novo significado. Posso te falar algo que o Espírito de Deus fez em mim e que talvez isso possa soar estranho para você? Quando eu tive 15 anos de idade, eu perdi minha mãe. Morreu num acidente de carro. Sofri muito. Mas só posso ser sincero, vou abrir meu coração para você. Hoje eu agradeço ao Senhor, porque Ele deu um outro propósito para isso. Você sabe quantas vezes eu já preguei o meu testemunho que envolve o falecimento da minha mãe e pessoas reconheceram Cristo como Senhor e Salvador?
Sabe quantas vezes eu preguei esse testemunho e pessoas terminaram a pregação ajoelhadas, não porque o meu testemunho é maravilhoso, mas sim porque eu apenas revelei o que o Espírito fez através da minha vida. Eu ouso dizer para vocês, centenas. Então algo que eu sofri muito, hoje, meu amigo, eu dou graças a Deus. Pastor, mas isso é loucura. Não. Isso é o agir do Espírito Santo de Deus. Você quer viver algo igual, parecido? Você quer viver algo melhor do que isso? É só abrir espaço para o Espírito Santo de Deus habitar dentro do seu coração. É só permitir com que o Senhor continue te ensinando. E eu creio que vai chegar um grande dia que você vai contar o teu testemunho de dor e muitas vidas serão transformadas. E ali você vai chorar, não porque está doendo de novo, mas sim porque tem um novo sentido. E sim porque, de fato, tudo aquilo que você viveu tinha um propósito que era infinitamente maior do que apenas a sua vida. Tinha a ver com a obra de Deus aqui na terra. Olha que privilégio.